Olá, eu sou Beta Gamboa, sou coach, consultora, e hoje eu vim compartilhar com vocês uma técnica que eu sou super fã, que eu aprendi em 2018 na minha formação de Medical Coaching e que hoje faz parte do meu repertório de recursos para trabalhar com os meus clientes. E eu utilizo com clientes de coaching executivo, transição de carreira, Medical Coaching, sempre que eu percebo que o meu cliente vai se beneficiar com os resultados da técnica. Então vamos lá entender um pouquinho mais sobre essa técnica? Antes de começar a falar especificamente e trazer essas explicações, eu peço que vocês entrem em contato com as emoções de vocês agora e como o corpo de vocês está se sentindo, como é que vocês estão sentindo o corpo de vocês. A gente geralmente não para se olhar, mas essa técnica parte desse princípio para a gente reconhecer as nossas emoções e como estamos sentindo o nosso corpo no momento presente. Então, respirem algumas vezes e se conectem com o que está acontecendo com vocês. Se vocês estão sentindo emoções, se vocês estão conseguindo reconhecer os sentimentos e o corpo de vocês está funcionando e vocês podem sentir eventualmente algum tipo de pressão ou dor no corpo, isso significa que vocês estão vivos, né? Como um eletrocardiograma. Toda vez que o eletrocardiograma está apresentando algum tipo de variação, significa que a pessoa está viva. E o que torna a vida interessante é a gente ter emoção. O que a gente precisa evitar são as emoções incapacitantes ou aquelas que a gente considera desarmônicas, que prejudicam a gente na nossa ação do dia a dia. É sobre isso, e é nesse momento que o EFT pode ser super eficiente e ajudar. Então, pensando no modelo pensar, sentir e querer, quando a gente está com o nosso pensar extremamente sobrecarregado, tem muitas coisas acontecendo na nossa vida e a gente está com dificuldade de administrar, e esse tipo de sobrecarga faz com que a gente tenha sentimentos desarmônicos, ansiedade, às vezes desânimo, cansaço extremo, que pode ser em função de estresse, às vezes momentos de raiva, irritação, momentos de desespero, até desorientação, a gente pode, de alguma forma, ter algum tipo de ação comprometida, ou a gente pode ficar paralisado em relação ao que a gente precisa fazer. Com isso, a gente pode acionar as pílulas meditativas de EFT ou ter algum tipo de protocolo específico, mas aí precisa ser feito entre o coach e o cliente, mas de uma forma geral as pílulas podem ajudar bastante, porque elas ajudam a trazer clareza para o pensar. Com isso, os nossos sentimentos entram num padrão de naturalidade, onde pode ser administrado, né? As emoções podem ser administradas e manejadas, e aí o nosso querer, né, a nossa ação retorna, a gente consegue agir no mundo. Por isso que eu sou super fã dessa técnica, porque ajuda a gente a estar mais presente no mundo e a conseguir ir dando conta da nossa vida, apesar das dificuldades que todos nós temos. E ela é uma técnica que eu chamo de multifunção, porque ela pode ser utilizada para vários tipos de fim. Então, pode ser utilizada para anseios, perturbações emocionais, pensamentos repetitivos, memórias assustadoras, procrastinação, dor, opressão, insônia, para estabelecer metas, dor de cabeça, fadiga, e ela promove muitos insights. É claro que a gente está falando aqui de uma técnica que, para ter esse tipo de resultado, né, contra esse tipo de questões que eu acabei de listar para vocês, ela deve ser feita de forma, como eu posso dizer, uma forma específica, ou seja, um protocolo pessoal, utilizando as falas do cliente para serem trabalhadas. Mas a gente pode desenvolver alguns protocolos que são gerais, que são super funcionais e que eu vou trazer 3 preparados especificamente para vocês. Mas essa técnica, voltando, ela pode reduzir em até 40% os níveis de estresse
Eu convido vocês a experimentarem, e me darem feedback como se sentiram a partir da utilização. Essa é uma técnica que foi desenvolvida nos anos 90 e sistematizada por uma pessoa chamada Gary Craig e que utiliza leves toques em pontos de acupuntura do corpo para liberar as energias contidas nesses pontos. Ela atua de forma super efetiva no sistema nervoso central e com ela a gente pode restabelecer e restaurar o equilíbrio mente e corpo e ter novas emoções, como pensamentos poderosos, criativos, saudáveis, amorosos, alegres e pacíficos, que podem surgir a partir da utilização da técnica. E ela tem também um princípio muito interessante, que a gente precisa assumir o que não está bem, né? O que está acontecendo com a gente naquele momento. Para a gente poder limpar a casa, a gente precisa enxergar a sujeira, como diz a Louise Hay. Então, nessa técnica, a gente traz o incômodo para as nossas falas, para depois poder liberar o incômodo. E vocês vão perceber nos protocolos que a gente fala o incômodo para abrir mão do incômodo. Essa técnica tem alguns pontos que podem ser acionados, aqui eu falo alguns. Em alguns protocolos podem ser utilizados pontos diferentes, mas esses são os pontos que geralmente eu utilizo na minha prática com os meus clientes, que são o ponto do karatê, aqui ao lado da mão, que pode ser acionado com leves toques, como eu estou mostrando. Sobrancelha, aqui logo perto do início da sobrancelha, lado do olho. Embaixo do olho, aqui onde a gente tem a nossa olheira, né? Quando a gente não está dormindo bem, a gente fica com olheira embaixo do olho. Embaixo do nariz, no nosso queixo, logo embaixo da boca. Na clavícula, aqui onde tem um pouquinho abaixo dos ossinhos da clavícula. No timo, bem aqui no meio. Embaixo do braço, na lateral, onde na mulher a gente pega a lateral do sutiã. E no pulso. Esses são os pontos indicados, recomendados para a gente utilizar. Se algum ponto não puder ser acionado por algum motivo, ele pode ser simplesmente pulado e a pessoa se mantém no ponto anterior e pula para um próximo ponto. Não há perda do resultado da técnica se a gente precisar pular algum ponto. Ela pode ser feita de olhos abertos ou olhos fechados, de um lado ou dos dois lados, enquanto a gente fala algumas expressões, né? Fala algumas frases, ou a gente repete mentalmente essas frases. E convido vocês a praticarem agora e escolherem algum dos vídeos que eu preparei para ter vitalidade e foco, para liberar o estresse e para ter um sono restaurador. Vamos lá?